Olá, estamos de volta com o programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura. Hoje um programa especial resgatando um personagem muito importante aqui da cidade de Jacareí, que é o Tinguera, o Seu Justino. E aí acabamos de exibir o documentário Seu Justino, o Ribeirinho de Jacareí. E aqui estamos conversando com o Capuz, ele que é também um dos diretores desse documentário. Capuz, como o pessoal viu aí um pouco nesse trabalho, um pouco da vida do Tinguera, eu queria que você falasse um pouquinho da dificuldade que vocês encontraram para fazer esse resgate histórico, como que foi colher esses depoimentos, conta um pouquinho disso aí pra gente. Olha, acho que a dificuldade maior assim, era encontrar, talvez desvendar as verdades por trás de tanta história que existiu, eu acho. Uma coisa que caracterizou esse documentário foi a diferença das informações colhidas na pesquisa e as informações que a gente gravou no dia, né, realmente de captar os depoimentos. Quer dizer, então as pessoas, durante o processo de pesquisa que a Edna e o Marcos fizeram, então as pessoas contavam muitas histórias, mas aí às vezes você ia gravar aquela história, aí a pessoa já não contava do mesmo jeito, ou já não queria mais contar a história. Então, quer dizer, tinha muita história realmente que era só história, que às vezes não era, né? Então, por exemplo, a história que ele tinha, a história da morte, da perna, que ele perdeu a perna. Então tem gente que diz que ele perdeu a perna brigando, tem gente que dizia que ele cortou a perna para poder se aposentar, sendo que naquela época a gente não tinha nem, né, acho que esse tipo de direito. Então são várias informações. Agora no filme a gente viu que ele perdeu a perna trabalhando, porque um trem atropelou na central. Então, o pessoal fala que inclusive ele cortou a perna para ganhar um benefício, para se aposentar, teve essa história. Tem gente que fala que ele foi para a guerra. Isso, né? Perdeu a perna na guerra, exatamente. Todas essas versões, inclusive que surgiram durante a pesquisa, mas que quando você vai gravar realmente, né? Outra polêmica que tinha em relação ao apelido. Por que o apelido Tinguera, né? Então todo mundo tinha essa... Mas Tinguera, quem que é, né? Aí a versão mais, acho que, factível que a gente encontrou foi de uma colega dele do Campo Grande, porque ela dizia que, e até eu vi sentido, que em Guarani, em Tupi, é sinônimo de roça, de coletivo, né? Então, pegar o onde tem, pegar o palmeira, onde tem muita palmeira. Então, é sinônimo de roça. E Guera poderia vir de Quera, que já foi. Então, Tinguera, diz que na foi época... roça. Não, já foi roça. Era porque o que acontece? Aí, segundo ela, na época da infância deles, eles chamavam de Tinguera, era aquela área onde já plantou a roça e não tem mais, e fica só aquele mato lá. Depois que colhe a roça, fica aquele mato, ou seja, que aquilo não serve para nada. Então, quando ele perdeu a perna, disse que ele teria adquirido uma tinguera, que não serve, uma tiguera seria inclusive a expressão, que não serve para nada, tiguera virou tinguera. Então, quer dizer, uma derivação que veio do tupi, que passou por uma expressão que foi usada pelo pessoal, os caboclos daqui da região que viviam na roça, e aí que veio dar Mas, enfim, até chegar nesse tipo de esclarecimento, foi muita história, assim, né? A gente rodou muito Jacareí, filmamos toda a região rural de Jacareí. Acho que o mais difícil de Jacareí, para mim, foi isso, talvez descobrir que a religião, o interior, a área rural de Jacareí está tomada inteira por eucalipto. A gente vê que assim, muita das regiões, a região que é o Campo Grande, onde o Tinguera nasceu, né? Eles contam daquela época, era muito... Hoje em dia a gente não vai mais ser outro Tinguera, não vai nascer outro Tinguera, e não é porque não nascem pessoas como ele, mas é que aquele tipo de vida que existia, infelizmente hoje, não, né? As pessoas que resistem ainda morando no Campo Grande, por exemplo, ou no Bom Jesus, que é a região onde ele nasceu, né? Que é onde eles contam com muita saudade, que tinha estação de trem, que era uma região muito próspera, muita coisa acontecia lá. Então hoje a dona Matilde, por exemplo, que fala, né, que é de lá e organiza a festa do Bom Jesus, tudo com muita resistência, ela sofre bastante com essa situação, com essa vida na roça. Eu acho que era uma vida muito saudável que a gente não tem mais, né? Era uma valorização muito grande da cultura, era uma riqueza, uma fartura, apesar mais que o povo não tivesse muito dinheiro, mas tinha muita, né, tinha muita riqueza natural. Então tinha o peixe, que eles estão ali na beira do rio, no caso lá do Bom Jesus, mesmo no Campo Grande, tinha, né, muita plantação. Então isso tudo, infelizmente, isso foi uma parte triste, sabe? Tomar contato quando a gente foi para o interior, porque eu fui com uma expectativa. Quando a gente eu fiquei sabendo que a gente ia gravar em todas as áreas rurais de Jacareí, falei, nossa, vai ser muito legal isso daí, né? Eu que gosto muito do mato,
mas acabou sendo um pouco meio frustrante nesse sentido, de ver que tá eucalipto para todo lado e as pessoas vindo para a cidade em busca de emprego, né? Muitas das pessoas que ficam passam muita dificuldade por causa de transporte, por causa de assistência de saúde, por causa tem que sair porque não tem escola. Como a população vai diminuindo, também o poder público acaba não levando mais, né, benefício para essa população, no máximo traz a criança para a escola em vez de levar a escola até aqui. Então, isso foi uma dificuldade pessoal que eu passei, né? Mas legal. Que é muito interessante. E o documentário, além dos depoimentos, ele é composto também de uma animação, né? E também a trilha sonora foi realizada pelo Jaime Allen. Jaime Allen, Eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, são duas grandes contribuições desse documentário. É o pessoal do Estúdio Woods de São Paulo, que fez a animação muito bem feita, que foi complementada com o cenário em aquarela que a Edna Cassal fez. Muito bom esse material todo. E a trilha sonora do Jaime Allen, né, que é um dos tantos músicos grandes músicos que a gente tem em Jacareí. Temos o Jaime Allen, que talvez seja um dos mais ilustres e que prestigiou a gente, é tio do Marcos Allen, né, e se dispôs a contribuir com a trilha sonora e fez uma trilha realmente toda a trilha é produzida, né, é uma trilha toda original, produzida especificamente para o vídeo, para o filme, e contribuiu muito, assim, acho que foi bastante enriquecedor. Capúcio, agradecer vocês por terem liberado a exibição desse trabalho aqui para a TV Câmara Jacareí. E queria, para encerrar, que você falasse um pouquinho do que significou para você esse trabalho, você que é aqui da terra, e também qual que é a importância que você vê. Hoje a gente pode perceber que existem diversas pessoas que estão aí na cidade, moradores de rua ou pessoas que vivem numa situação mais carente, que a gente considera, tem até um termo, que a Eliane Brum, uma jornalista, fala que são os invisíveis, né? Uhum. Pessoas invisíveis. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência pessoal sua e qual que é a importância da gente resgatar essas pessoas invisíveis e fazer com que a sociedade descubra que nós temos diversas pessoas que têm valor, não apenas aquelas pessoas que estão no escritório, engravatadas, mas as pessoas mais humildes de uma forma geral, que, como o seu Justino, representam a cultura local de verdade. Sim. Olha, acho que para mim, pessoalmente, resultou em muitas ideias de documentário. Quer dizer, eu vi, enquanto a gente, nesse 1 ano e meio produzindo o filme de Tinguera, a gente teve contato com várias realidades que acho que assim rendem muito, né? Se não vão render filmes, já renderam muitas conversas, né? E muita compreensão para mim, assim, uma compreensão inclusive das minhas origens, né? Quer dizer, eu morei muito tempo fora de Jacareí, a maior parte da minha vida eu morei fora de Jacareí, mas eu sempre tive relação com aqui, eu sempre vinha para cá passar o Natal, Ano Novo, férias, né? Meus pais foram criados aqui, então ajudou pessoalmente a compreender muita coisa da minha formação pessoal que tinha pulado, assim, parece. E eu acho que em relação a esses invisíveis, até me lembrou frase de Facebook, né? Que você quer conhecer o caráter de uma pessoa, observa como ela trata as pessoas que não podem lhe oferecer nada. Eu achei interessante, mas logo em seguida eu pensei, quem que não pode lhe oferecer nada, né? Eu acho que nesse sentido, assim, não é porque então você vai deduzir, uma pessoa é um faxineiro, não tem nada para me oferecer, mas mesmo assim ele trata ele bem, ou então ele tem um bom caráter. Na verdade, eu acho que triste da pessoa que não percebe que um faxineiro, que qualquer pessoa, né, pode lhe oferecer um monte de coisa, né? Eu acho que a gente aprende com todo mundo, cada um tem, né, sua especialidade, tem suas características, então eu acho que mais do que... Sabe, eu acho que o filme talvez ajude a perceber isso. Em qualquer pessoa, todo mundo a gente acha que tem que valorizar. Sabe, todo mundo tem um recado para dar, tem sua importância e sua contribuição. Acho que a gente saber perceber isso talvez ajuda bastante. Assim, a gente podia avançar um pouco enquanto humanidade, deixar de patinar um pouco e avançar mais nesse sentido das relações e construir um mundo melhor. Obrigado pela presença aqui, Capúcio. Obrigado, eu que agradeço aí. Divulguem a história do Tinguera. Legal. Esse foi mais um programa Contraplano, programa especial resgatando o personagem do Tinguera aqui da nossa cidade, com a exibição do documentário Seu Justino, o Ribeirinho de Jacareí. TV Câmara de Jacareí trazendo mais cultura para você e hoje em especial sobre um personagem tão conhecido aqui na cidade que foi o Tinguera. Programa Contraplano, o espaço do audiovisual e da cultura aqui na TV Câmara de Jacareí. Voltamos em uma próxima oportunidade. Valeu!